Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é a recorrência da hérnia de disco lombar após a cirurgia, né? Ou seja, alguém que fez uma cirurgia de hérnia e depois de algum tempo a hérnia volta a aparecer ali, né? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica aqui com a gente. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, esse é meu canal sobre cirurgia de coluna. Eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia da coluna e toda quinta-feira, 8 horas da noite, a gente publica um vídeo novo sobre o assunto. Muito bem, recidiva da hérnia de disco lombar, né? O que seria isso e quando isso acontece, né? Existe uma grande dúvida das pessoas sobre a volta da hérnia de disco após a cirurgia. Muito bem, em primeiro lugar, então, eu vou lembrar para todo mundo aqui, a gente já falou sobre isso, mas o que é a hérnia de disco, né? E para falar sobre o que é a hérnia de disco, nada mais importante do que lembrar o que é o disco, tá? Bom, o disco intervertebral, como o nome já diz, né, é uma peça de cartilagem que fica entre as vértebras, né? São diversos discos no pescoço, na dorsal, no meio das costas e na região lombar, né? Então, entre as vértebras tem lá cada amortecedorzinho de cartilagem que servem basicamente para dar mobilidade para a coluna, né? Então, se a gente mexe a coluna, o pescoço e a lombar, né, um pouquinho da torácica também, muito disso ocorre nos discos intervertebrais, nessa peça de cartilagem. Muito bem, sabido o que é o disco, né, a hérnia de disco nada mais é do que o deslocamento dessa peça de cartilagem, que em geral acontece porque ela fica envelhecida, né, ela fica mais frágil com o passar dos anos, obviamente mais para algumas pessoas, e esse disco ele pode romper e se deslocar. O rompimento, esse deslocamento do disco, né, podem comprimir um nervo e aí os sintomas são sintomas neurológicos, de dor que vai pela perna, né, com choque, formigamento, cãibra e às vezes perda de força. Então são esses sintomas, né, que motivam, em algumas situações, as cirurgias da coluna para retirada dessa compressão. Né? É importante dizer, mais uma vez, eu já disse isso algumas vezes aqui no canal, que hérnia de disco, né, não é sinônimo de cirurgia, né? Nem hérnias grandes, extrusas, tudo mais, né? Pelo contrário, né? A gente consegue 9 em 10 pacientes tratar sem cirurgia e sem nenhum tipo de sequela. Mas existe uma parcela pequena, né, que é 1 em cada 10, que vão ter complicações decorrentes da hérnia de disco, né? Então, perda de força, né? Dor que não melhora mesmo com os melhores tratamentos clínicos, certo? Inatividade, né? Incapacidade por conta da hérnia discal, então as pessoas não conseguem fazer o básico, o mínimo. Então, esses casos, sem dúvida alguma, a cirurgia é melhor e mais efetiva do que qualquer outro tipo de tratamento conservador. E no que consiste a cirurgia da hérnia, né? A cirurgia da hérnia, ela consiste em retirar esse pequeno pedacinho de cartilagem que deslocou, né? Então a gente consegue fazer isso atualmente com métodos muito pouco invasivos, né? Até cirurgias ambulatoriais, que você vai para casa no mesmo dia, certo? Isso pode ser feito com câmeras de vídeo, né? Com um pequeno furinho câmera de vídeo, ou com um microscópio e um pequeno tubo, né? A gente acessa a coluna, tira esse pedaço de cartilagem que está comprimindo o nervo e aí a dor da perna desaparece. Essa cirurgia é muito segura, certo? E ela é única em aproximadamente 90% dos casos. Mas se a gente lembrar que o que motivou a hérnia foi o enfraquecimento do disco, então primeiro ele envelhece, ele fica mais frágil e desloca. Então quando é feita a cirurgia, a gente simplesmente remove essa parte que está comprimindo o nervo. Mas o disco continua sendo um disco envelhecido, né? É claro que depois da cirurgia, fortalecer musculatura, ter bons hábitos de vida ajudam muito, né, a prevenir novas recorrências. Mas em algumas situações, o fato do disco ser envelhecido, né, mesmo fazendo um bom pós-operatório, pode acontecer de herniar de novo, né? Por quê? Porque a cirurgia de hérnia não confere um disco novo, certo? Ela simplesmente descomprime o nervo que estava sendo comprimido.
Então, é possível que exista novas herniações. Isso acontece, em média, em 7% dos casos, certo? Não é uma incidência tão alta, né? Ou seja, a cada 100 cirurgias, de hérnia de disco, 7 delas vão ter novas hérnias no mesmo lugar. Isso acontece independente do tipo de técnica utilizada, seja aberta, por vídeo ou por microscopia, né? Independe do cirurgião em si, é uma condição mais da anatomia do disco, da fragilidade do disco, que faz com que ele possa herniar novamente. Bom, e o que fazer? Se você foi um desses premiados, né, desses 7%, 7 em cada 100, né, o que fazer? Bom, primeira coisa, nem toda recidiva, nem toda recorrência significa operar de novo. A gente pode tentar tratar conservadoramente, pode ser que melhore, né, com remédios, fisioterapia, outras terapias, infiltrações, né? E uma parte dos pacientes, né, pode precisar de nova cirurgia, seja porque a hérnia é muito grande e não melhorou com tratamento conservador, seja porque existe alguma perda neurológica e uma perda motora. Quando acontece a recidiva, né, a recorrência da hérnia de disco, né, a cirurgia de escolha é a revisão da descompressão, ou seja, uma nova descompressão por qualquer método que seja. Então, se o cirurgião prefere fazer por vídeo, pode ser refeita a cirurgia por vídeo. Se ele gosta de microscópio, pode ser feita por microscópio. Se ele é um cirurgião que prefere fazer a olho nu, aberta, ele também pode fazer. Isso depende muito da técnica e da preferência do cirurgião. É possível, inclusive, que a primeira cirurgia seja por uma técnica e a segunda seja por outra, né? Por exemplo, a primeira por vídeo e a segunda por microscópio, ou vice-versa, né? O fato é que existe tratamento para recidiva, né? Os resultados conservadores ou cirúrgicos são muito bons, muito parecidos com a cirurgia primária, né? E deixar aqui o recado que recidiva, recorrência não é algo frequente, acontece na grande minoria dos casos, né? Na maioria esmagadora dos casos, a cirurgia não traz recorrência, não traz recidiva. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse assunto é fascinante, a gente sempre fala sobre hérnia de disco, esse é um ponto bem particular, bem especial das hérnias de disco, que são as recorrências das herniações, e espero que tenha sido útil para você que tem hérnia ou que teve uma recorrência da sua hérnia. Até logo!